Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no nosso último programa nós terminamos uma série de reflexões falando da criação, do mundo visível, do mundo invisível. Nós estamos naquele primeiro artigo do Credo, que diz que Deus é o Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Hoje nós vamos começar uma nova etapa desse nosso programa, falando sobre a criação do ser humano, ou, melhor dizendo, falando sobre o ser humano propriamente dito, na ordem da criação e no plano de Deus. Isso o nosso catecismo apresenta a partir do parágrafo 355. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, ele os criou. Estamos aqui lendo uma passagem do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Nós vamos tentar refletir um pouco sobre o significado dessas expressões. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, o ser humano ocupa um lugar único na criação. Ele é imagem de Deus. E a imagem de Deus, ser imagem de Deus significa várias coisas. Em primeiro lugar, na sua própria natureza, o ser humano une o mundo espiritual e o mundo material. Muita gente fala de corpo e alma. Na realidade, existe uma unidade básica na Sagrada Escritura. Os textos mais antigos não conhecem essa dicotomia entre corpo e alma, que vai entrar, sobretudo, com o advento da cultura grega. De qualquer maneira, está claro que o ser humano, na sua própria natureza, ele incorpora, ou melhor, ele une o mundo espiritual e o mundo material. Depois, ele é criado homem e mulher. A palavra Adão, não é propriamente nome próprio, né, digamos. Quer dizer aquele da terra, o terroso, é o que veio da terra. O ser humano é criado homem e mulher. Depois, Deus o estabeleceu em sua amizade. Queremos, então, ver como o nosso catecismo nos apresenta todos esses aspectos. Começando, portanto, a imagem de Deus. Parágrafo 356. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. É o que nos fala o Concílio Vaticano II na Constituição Pastoral, chamada Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças. O ser humano é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Mais uma vez, a Gaudium et Spes. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Então, aqui já tem material para um bom retiro, né? O ser humano, de todas as criaturas visíveis, portanto, aqui nós não estamos considerando os anjos, mas das criaturas visíveis, só o ser humano é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Claro, todo o universo canta um hino de louvor ao Deus da criação, mas só o ser humano o faz isso com a sua própria inteligência, com a sua própria vontade. O ser humano é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Aliás, é uma coisa interessante, um dos grandes teólogos do Concílio Vaticano II, Karl Rahner, era um teólogo alemão, ele dizia o seguinte: o ser humano não é apenas algo que Deus quis ter, é aquele que Deus quis ser.
quando Deus quis ser alguma coisa fora dele mesmo. Em Jesus Cristo, Deus quis ser um de nós. Então, só o ser humano é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Para este fim, o ser humano foi criado, e aí reside a razão fundamental da sua dignidade. Criados que fomos para participarmos da vida própria de Deus, da vida íntima do próprio Criador. E aqui, então, o nosso catecismo traz uma citação de Santa Catarina de Sena, o Diálogo da Divina Providência, onde essa grande santa diz o seguinte: que motivo vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura e vos apaixonastes por ela. Pois foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar o vosso bem eterno. Uma santa poetisa, sem dúvida alguma, não é? Vejam bem, o que foi que fez o ser humano adquirir tamanha dignidade? O amor pelo qual Deus se enxerga em nós mesmos, já que fomos criados à imagem e semelhança do Criador. O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura e vos apaixonastes por ela. Um Deus apaixonado busca a mim e a ti, nós costumamos cantar na Santa Liturgia. Foi por amor que fomos criados, e foi por amor que Deus nos deu um ser capaz de degustar, de apreciar, de experimentar o bem eterno. Parágrafo 357. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. O ser humano não é apenas uma coisa, é alguém. Isso é tão fundamental, porque muitas vezes nós coisificamos os outros. Muitas vezes os outros são tratados apenas como um mero objeto de prazer, ou como mero objeto de consumo, ou quem sabe um instrumento útil para produzir riquezas e comodidades para nós. Essa coisificação do ser humano, ela é um atentado à dignidade da própria criação e, de consequência, ao próprio Criador. Porque, por ser imagens de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é uma coisa, ele é alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente e de entrar em comunhão com as outras pessoas. Certo, podemos dizer que existem algumas pessoas que, por uma deficiência qualquer, inclusive deficiências neurológicas, deficiências mentais, perdem uma parte, e às vezes uma parte significativa dessas características. Mas o simples fato de pertencer à espécie humana já lhe dá a dignidade própria de toda a humanidade. Por isso que não vale aquele argumento de que alguém, por ter deficiências graves, por estar em estado de coma, por ser uma pessoa ainda sem grandes expectativas de vida, que como é o caso, por exemplo, de um bebê anencefálico, que ele perca a sua dignidade de pessoa. Nós somos chamados por Deus como alguém, não como coisas. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a crer sempre mais na nossa própria dignidade e na dos irmãos. Amém.